Olá, pessoal, eu sou a Lívia, sou advogada da área de solução de conflitos aqui do BMA em Brasília. Sou uma mulher negra de cabelos cacheados, estou na frente de um fundo branco e estou aqui para apresentar mais uma edição do BMA Plural. Hoje nós estamos aqui com a Dione Assis, que é fundadora do Black Sister in Law e que vai contar um pouquinho, conta pra gente um pouco, Dione, um pouco da sua história, da sua trajetória e como que você escolheu o direito, como área de atuação. Olá, muito obrigada por essa oportunidade. Eu estou muito feliz por estar aqui com vocês. Eu sou a Dione Assis, eu sou uma mulher negra, retinta. Eu estou atualmente com o cabelo alisado, um, um pouco caramelo. Estou usando uma blusa amarela de manga comprida e eu também uso óculos. Bom, como o direito chegou na minha vida? Eu, aos 13 anos, decidi que eu queria ser juíza. E isso se deu após eu ter tido a oportunidade de participar, né, de presenciar um júri de verdade. Meu padrasto, ele era funcionário público e durante as minhas férias escolares, ele me levou até o tribunal e como ele era amigo do juiz, trabalhava com o juiz, ele me apresentou a esse juiz quando eu tinha 13 anos, e esse juiz, então, me mostrou todo o tribunal e também a sala onde aconteceria o júri naquele dia. E ele me convidou para assistir, mas não sem antes me mostrar o que aconteceria ali, né? Ele me mostrou quem seriam os personagens que estariam ali, quais as funções desses personagens, né? Então, quem seria o promotor, quem era o réu, quem eram os jurados, quem era ele, juiz. E eu fiquei encantada com aquela atmosfera, com aquele universo. E eu lembro bem que eu perguntei a ele como eu poderia fazer para me tornar juíza, né? O que eu poderia fazer? E ele me deu a resposta que eu tinha que fazer a faculdade de Direito. Então, dali em diante, virou meu mantra eu falar para todo mundo que eu seria juíza e faria a faculdade de Direito. Diferentemente de mim, você escolheu super cedo. Mas, e aí, me conta mais sobre a iniciativa do Black Sisters in Law e como que essa ideia apareceu e o que que vocês têm feito. Eu conheço a iniciativa já, mas queria que você contasse um pouco para quem estiver assistindo a gente. Claro, obrigada. Bom, eu sou egressa, acho que tem que dar um passo atrás, né, nessa nossa conversa, para falar um pouco da minha trajetória acadêmica. Eu consigo cursar a faculdade de Direito por conta de um convênio da Educafro, que é uma ONG que existe no Brasil há mais de 40 anos. Eu sempre gosto de falar isso porque é importante que as pessoas saibam das iniciativas que não começaram ontem, que já tem bastante tempo, né? E a Educafro é uma ONG que já existe há 40 anos no Brasil, já impactou mais de 100 mil jovens, negras e negros, brancos e brancas carentes, e eu fui uma das impactadas, né, por conta do convênio da Educafro com a FGV. Eu consegui ingressar na primeira turma de Direito da FGV Direito Rio, então eu me graduei pela FGV, eu fiz o mestrado na FGV. Como eu queria ser juíza, como eu falei lá atrás, né, eu fiquei encantada também pela Escola da Magistratura, então eu fiz a Escola da Magistratura, a EMERGE, aqui no Rio de Janeiro, e hoje eu faço doutorado. E eu atuo especificamente numa área do direito, que é o direito da empresa em crise, né? Então, eu trabalho com reestruturação de empresas, e por conta disso, eu integro uma rede de mulheres que atuam nessa área. Não são só advogadas, tem economistas, promotoras, contadoras, enfim, juízas. E aí, anualmente, essa rede faz um congresso internacional, que se chama IB, que é essa rede, e anualmente elas fazem um congresso internacional. E no Congresso Internacional de 2022, que aconteceu em São Paulo, elas me convidaram para palestrar e também chamou a atenção delas o fato de que eu seria a única palestrante negra do Congresso. E aí elas me trouxeram o desafio de indicar outras advogadas negras que pudessem participar, porque elas não conheciam. E aí eu fui, então, buscar essas profissionais. Eu conheci duas, né, apresentei para ambas a oportunidade do Congresso e sugeri que a gente fizesse um grupo no WhatsApp para que a gente se preparasse para o Congresso, né? Para a gente definisse, enfim, quais os temas que a gente poderia abordar, trocar alguma figurinha. E eu monto, então, um grupo no WhatsApp com esse objetivo, sendo que uma delas era uma senhora já, e ela me pediu para que eu indicasse, para que eu adicionasse ao grupo
a estagiária dela, que também era uma mulher negra, porque eu estava mandando muito conteúdo com link e ela estava um pouco confusa. E aí eu adiciono a estagiária, e nesse momento em que eu adicionei a estagiária, eu tive um insight de chamar outras amigas minhas negras do direito também, mas aí não só com um recorte, né, na área do direito da insolvência, mas em qualquer área do direito. Então, eu adiciono mais 7 amigas que eu conhecia de outras áreas, elas toparam entrar, só que na medida em que elas ingressavam, elas pediam para que eu adicionasse outras mulheres negras no direito. E aí o projeto acabou de se desenvolvendo. Hoje, enfim, a gente já ultrapassou mais de 2.000 advogadas negras hoje conectadas à Black Sisters in Law. Eu sou uma delas, inclusive. E aí eu queria saber, acho até que, enfim, acho salutar, na verdade, essa iniciativa da gente se conectar, né? Porque infelizmente ainda somos poucas. Seremos muitas mais em breve, mas é justamente nessa linha a minha pergunta para você, quais são as principais dificuldades que você enxerga que as mulheres negras enfrentam no mercado jurídico? Acho que uma primeira dificuldade é a credibilidade na profissional, né? Então, eu sinto o mercado, às vezes, em que pese ela seja advogada, tenha feito a faculdade, submetida ao exame da ordem e sido aprovada, ela ainda é questionada com relação à atuação profissional, o que é uma situação triste de vivenciar, né? Então, a gente está falando de advogadas que, enfim, são questionadas se são ou não advogadas, por exemplo, né? Que quando ingressam é, no tribunal, enfim, diferente das advogadas brancas, elas têm a carteira da ordem vista mesmo pela segurança do tribunal, que são as colegas, por exemplo, a gente tem diversos relatos das colegas que são criminalistas, que quando chegam ao cartório, não são nem questionadas de que forma podem ser ajudadas, né? Já presumem que ela é ré e entrega a ela o livro de condicional para ela assinar, sendo que ela é advogada, ela não é ré do processo. Então, para que ela inicie a advocacia, ela precisa provar que ela é advogada, né? E isso já é muito prejudicial ao exercício da profissão para ela, né? Então, ultrapassado isso, aí sim ela começa a advogar. Só que aí a gente tem um outro desafio, que é também da credibilidade da própria profissional, né? A gente está falando de uma sociedade em que não se vê, não se acredita que existam pessoas negras que possam exercer qualquer profissão, inclusive a advocacia. Então, essa falta de representatividade de grandes juristas negras faz com que essas mulheres sejam descredibilizadas, né? Então, aonde você se formou, né, em qual faculdade você se formou, qual é a sua área de atuação. Isso faz com que elas, muitas vezes, não nem é uma questão de perder clientes, é uma questão de não ter acesso a clientes. E isso repercute diretamente nas áreas de direito em que ela vai atuar. Então, aqui na Black Sisters in Law, isso fica muito nítido. Por que eu estou falando isso, né? Porque a grande maioria das colegas que estão aqui, para ingressar, e você sabe disso, precisa preencher o Google Forms informando as suas principais áreas de atuação. A maioria esmagadora das colegas atuam em 4 áreas do direito: trabalhista, o previdenciário, o criminal e o civil, geral, né? Então, de repente, quando a gente tem diante de nós uma colega que é de um mercado de capitais, tributarista, do societário, da reestruturação, por exemplo, né? A gente faz festa. Não é que ela não exista, certamente ela existe, mas dentro desse mundo de mulheres aqui na Black Sisters Law, por exemplo, por qual razão a grande maioria opta por essas 4 áreas do direito? Isso tem uma justificativa, é o acesso às oportunidades da prestação de serviço jurídico. Ela advoga nos casos que chegam até ela. Ela não escolhe os casos, né? E essas 4 áreas do direito são demandas muito comuns, que estão muito perto delas. É uma relação de consumo, né, que está dentro de casa, é uma relação trabalhista que está dentro de casa, é uma questão previdenciária, que é de um vizinho, uma questão criminal, que é de um vizinho. Então, ela começa a atuar nessa área. Só que o sistema ele é tão perverso, e aí eu sempre gosto de frisar isso, que ele não permite que ela migre para outras áreas, porque ela precisa da remuneração para a sua subsistência, não é verdade? Então ela se volta novamente buscando essas áreas do direito, esse tipo de demanda. Ela é indicada para atuar nessas áreas do direito.
e ela fica nesse círculo vicioso, sem conseguir furar essa bolha para atuar aí sim nas áreas que ela gostaria de atuar. Nossa, acho interessantíssimo o direito da moda, direito do entretenimento, direito digital, mas ela não consegue acessar isso e viver com dignidade do exercício dessa advocacia. Você tocou num ponto importante que eu acho que é o ponto do acesso, né? Acho que isso é um ponto crucial aqui para a questão que a gente está discutindo, né? E isso me leva para a minha próxima pergunta, que é sobre, recentemente entrou em vigor a nova recomendação da B3 para que as empresas listadas em bolsa tenham membros do conselho, mulheres e membros de grupos minorizados. Eu queria saber como é que você enxerga essa medida e medidas desse tipo, né? Como que elas contribuem para que mulheres negras alcancem postos de liderança? A adoção dessas políticas afirmativas ela é secular, sempre existiu, para todas as áreas, né? Que, às vezes, quando você decide direcionar esse tipo de política para minorizados, aí chama atenção e aí há quem questione, inclusive, a constitucionalidade disso. Mas sempre foi admitido, sempre foi adotado e nunca foi questionado, não é verdade? Por que eu acredito que é uma política salutar? Porque a diversidade ela é salutar, né? A diversidade de perspectiva, de experiências, de vivências, ela é necessária para qualquer ambiente, né? O de trabalho, da amizade, o familiar. E eu acho que a B3 ela acertou muito quando ela recomenda, por hora, que as empresas listadas em bolsa adotem políticas de diversidade e inclusão, né? E que permita que nos conselhos, por exemplo, tenha diversidade. Mas eu gosto sempre de pontuar que a pauta da diversidade, para quem gosta da matéria e quem tem estudado a matéria, às vezes a pessoa é muito tomada pela emoção de identificar ali um abismo gigantesco, né, na falta de oportunidade das pessoas que são minorizadas, e que eles chegam a raciocinar que tem que se fazer alguma coisa, tem que adotar alguma política, porque tem que fazer, porque existe ali uma dívida histórica que precisa ser sanada. E é verdade, né? Mas agora, mais recentemente, quando esse tema ele ficou mais difundido e por conta disso ele se tornou objeto de pesquisa e de estudos, né, inclusive com emissão de relatórios, enfim, sobre a pauta, sobre o impacto da diversidade nos times, ficou mais fácil sustentar, né? Ficou mais fácil, não que não fosse antes, mas agora a gente tem números e a gente tem a comprovação do impacto positivo na produção, na produtividade dos times que adotam a diversidade e inclusão. Então, hoje em dia, não é que a empresa ela, né, enfim, se conscientizou de que diversidade e inclusão é uma questão importante. No mercado financeiro, por exemplo, foram os investidores que exigiram que as empresas adotassem o ESG, que para eles é o melhor framework para poder definir onde ele deve ou não investir, né? Se a segurança que ele precisa para investir no negócio, ele identificou no ESG, né? E o S, né, que é o social, que está ali, que a gente consegue trabalhar a questão da diversidade e da inclusão, muitas vezes, infelizmente, né, preterido, mas que eu sinto que está sendo tá tendo um avanço, né, nessas políticas, como, por exemplo, o que a B3 fez. Ter um conselho, seja consultivo, seja de administração, num negócio, é salutar, é necessário. Mas ter um conselho diverso que vai permitir ao empresário, no final do dia, ter a perspectiva, né, sobre várias óticas, né, sobre vários pontos de vista, né, de que forma aquele conselho pode entender cada um que está integrando, né, com a sua formação, com a sua experiência, com a sua expertise, vai contribuir para que seja um negócio melhor e mais perene, porque no final do dia, Lívia, a gente está falando de investidores que querem negócios perenes, né? A gente sabe que, e isso eu também sempre gosto de frisar, há um tempo atrás, a barreira de entrada nos negócios era muito alta, era difícil competir em determinados mercados, né? Não à toa a gente tem aí negócios seculares, mas hoje isso mudou. Hoje, a barreira de entrada para você entrar em quase todos os mercados, ela está muito baixa. A tecnologia está ajudando muito com isso, o acesso à informação, as redes sociais têm ajudado muito com isso. Então, qual o diferencial dos negócios para que eles se tornem perenes, considerando que a concorrência está muito grande?
é ter a diversidade. E por que isso? Porque a diversidade vai permitir que você faça um produto ou um serviço que impacte todos, que todos vejam com bons olhos e queira consumir, né? Toda a população como um todo. E mais do que isso, a diversidade vai atrair talentos, atrair e reter talentos. E você quer os talentos no teu negócio, para pensar com você, né, o que você está fazendo, para pensar em novas soluções. Então, assim, a gente hoje tem uma gama de argumentos para justificar que um ambiente diverso é necessário, é não só salutar, como necessário. Eu acho que a B3 ela teve um pontapé inicial e que eu acho que não vai parar por aí, a minha perspectiva. Tá? Eu acho que hoje é uma recomendação, mas que tem tudo para amanhã ou depois virar uma exigência, né? Não porque eles entenderam que é bonito fazer isso, mas porque eles entenderam que é bom para o negócio. Verdade, eu costumo falar que diversidade é lucrativo, né? É Aí, lucrativo. como você falou, equipes diversas são mais lucrativas. Para encerrar toda a nossa conversa aqui, Ah, e, já? e nesse caminho, não, vamos olhar para o futuro de forma positiva, porque a gente sabe que a gente tem a gente tem um caminho longo para enfrentar, para que as mulheres negras tenham mais acesso e acesso a cargos de liderança, cargos de instâncias de poder, né? E aí, na verdade, o que eu queria agora era que você deixasse um recado e que você falasse um pouco dessa sua visão do futuro e do que você enxerga como medidas que possam ser tomadas para a gente alcançar esse objetivo. Bom, então, por que eu acredito que alguma coisa pode ser feita e deve ser feita? Eu tenho falado muito sobre um livro que eu li há um tempo já, mas é um dos meus livros favoritos, que se chama Utopia para Realistas. Esse livro é um livro escrito por um historiador holandês, em que ele narra a evolução da humanidade. E tudo que um dia foi uma utopia, há 200 anos atrás, hoje a gente vivencia com a maior naturalidade, né? O que era um sonho para uma geração, hoje a gente vivencia como se fosse dado para a gente, né? Ele tem alguns pontos bem interessantes. Há 200 anos atrás, a população mundial tinha uma expectativa de vida de 25 anos, por exemplo. Hoje a gente tem 75, há quem chegue a 100, não é verdade? Eles sonhavam em viver mais, eles queriam viver mais, mas não sabiam como, não tinham os recursos necessários, né? Eles morriam muito cedo, morriam de doenças que hoje foram erradicadas, a varíola, por exemplo, não é verdade? Houve um tempo em que a economia mundial era baseada na escravidão e que não se pensava outra forma de desenvolvimento econômico que não fosse por meio da escravidão. Olha, não é que hoje a gente não tem, a gente tem uma escravidão um pouco mais moderna, é verdade, mas não, né, da forma como era feita antigamente. Então, para que hoje tudo isso tenha evoluído, alguém há 200 anos atrás pensou, desejou essa evolução. Então é por isso que eu acredito muito que esse momento vai acontecer, né? Que a gente vai viver num ambiente de diversidade, de equidade, de oportunidades, né? Por isso que eu acredito muito nisso. De que forma eu penso que isso pode ser encaminhado pelas instituições, pelas empresas, enfim, por todos? Eu acho que tem que haver um compromisso público. Eu acho que a exemplo do que os negócios, né, as empresas, enfim, adotam por quando elas definem a estratégia de crescimento delas, o planejamento, né, delas para 5 anos, 10 anos, todas fazem isso, né? E tem métrica, muitas métricas para se definir isso. Né? Elas sabem os caminhos em que elas precisam percorrer para poder conseguir crescer 15%, 30%. Elas têm isso, né? Então, eu me pergunto qual a dificuldade em estabelecer a métrica para a diversidade e inclusão no seu ambiente de negócio. Vamos estabelecer, né? Vamos começar a medir, né? A gente tira, e é tranquilo, não tem dificuldade, a gente tira uma fotografia hoje, né, de como é que a gente está, e a gente traça. Eu consigo definir onde, né, o quão diverso eu quero estar daqui a 2 anos, o quão diverso eu quero estar daqui a 5 anos, isso é possível. E aí constrói, né? Implementa projetos, programas para alcançar essa meta no final, ser 5 vezes maior do tamanho do negócio e do tamanho da diversidade. Concordo com você, Johnny. Acho que a gente precisa pensar nesse futuro e como fazê-lo, né? Obrigada por ter estado aqui com a gente hoje com essa conversa. Uma pena que acabou, nosso tempo é limitado, mas muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, pode me convidar sempre. Você voltará mais vezes, com certeza.